Olá, gente boa! Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos debater o tema Fraternidade e Políticas Públicas, que é o tema da campanha da Fraternidade 2019. E nada mais, nada menos que a presença aqui do reitor da PUC Goiás, professor Volmir Amado, que é educador, historiador, filósofo, teórico e reitor da PUC Goiás. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite a você que nos acompanha. Então, professor Volmir, estamos aí hoje, segunda-feira, dia 11 de março, mas a campanha da Fraternidade começou na quarta-feira com o lançamento lá na Cúria Metropolitana e o tema é Fraternidade e Políticas Públicas, professor Volmir. Por que desse tema e qual o objetivo desse tema? O tema da campanha da Fraternidade sempre é escolhido dentre um conjunto de outros temas que a sociedade brasileira, mas sobretudo, claro, que as paróquias, as dioceses do Brasil, apresentam a CNBB todo ano. Então, não é por causa do momento político, vamos dizer agora, por causa do governo atual, também, claro que tem uma validade ainda maior, mas ele foi escolhido 2 anos atrás. E assim vai sendo. O tema do próximo ano também já foi escolhido, já se está pensando o tema de 2021 e assim sucessivamente. Nesse seleção aí, os temas, quem sugere tema? Qualquer um pode sugerir tema? Em geral, as dioceses do Brasil. As dioceses. E também segmentos pastorais sociais. Órgãos públicos também pode sugerir? Sim, todos vão apresentando porque são temas que se considera como necessários de aprofundar por serem relevantes para a sociedade brasileira. É a igreja aprofundando isso, mas são temas sempre de uma conotação social, no sentido ambiental, político, econômico, étnico, e aí vai. A matização de temas é muito Então chega abrangente. uma avalanche de temas lá, e aí é a CNBB que escolhe. Tem Escolhe uma um comissão. tema. Escolhe um tema para aquele ano. Ah, tá. E políticas públicas, então, é um tema que foi escolhido há 2 anos e, portanto, atende uma necessidade eclesial sentida pela própria igreja, né? Esse tema, como você pode observar, ele é mais abrangente, porque, em geral, nós tivemos o do ano passado, foi sobre fraternidade e superação da violência, o tema da violência. O ano retrasado foi sobre biomas brasileiros. 3 anos atrás foi sobre saneamento básico. Então vai indo assim com recortes temáticos. Porém, desse ano ele é mais abrangente porque pega todas as políticas públicas e, sobretudo, para uma sensibilização do povo brasileiro, desde a pequena comunidade, o bairro, a cidade, os segmentos organizados, os que participam de grupos, de pastorais, a aprenderem, a desenvolverem mais o hábito de construir políticas públicas. Entendi. A campanha da Fraternidade geralmente é lançada na quarta-feira de cinzas, coincide aí com o início da quaresma. Mas o tempo, o prazo, sei lá, a vigência da campanha da Fraternidade não é necessariamente a quaresma, né? Ele sempre tem uma duração mais intensa durante a campanha, durante a quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, o tríduo pascal, na verdade, porque vai até Quinta-feira Santa. Menos quinta-feira à noite, que daí já começa o tríduo pascal. Okay. E é claro que, portanto, o tema da campanha é aprofundado, sobretudo nesses 40 dias. Só para entender aqui, para o telespectador não fazer confusão. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina quase ali no início da missa do lava-pés. Exatamente. A quaresma, no passado, até o século IV, ela começava no 6º domingo antes da Páscoa. Mas aí eles queriam jejuar os 40 dias e, no entanto, no domingo não se jejua, porque o domingo sempre é pascal. Aleluia, da Pascal. Então, eles disseram, vamos puxar para quarta-feira antes do 6º domingo para poder dar 40 dias.
Então não é 40 dias até a Páscoa, é 40 dias até o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal são aqueles 3 dias. A Quinta-feira Santa, a Sexta da Paixão e o Sábado de Aleluia. Perfeito. Agora, isso é a Quaresma. A campanha da Fraternidade, ela é lançada nesse período da Quaresma, mas tem uma vigência que estende a isso. Sim, a campanha da Fraternidade é todo o ano de 2019. Okay. Agora, é evidente que no tempo quaresmal tem uma profundidade maior, o tema é mais recorrente, os subsídios de via sacra, de círculos bíblicos, são muito preparados em vista do tempo quaresmal. Também porque tem uma ligação, vamos dizer, intrínseca. A tendência é, na Quaresma, às vezes a pessoa só pensar, bom, é o jejum, oração e penitência num sentido individual. Também é isso. Mas, realmente, vamos dizer, o jejum, o que é que a gente deve se abster? Ou a esmola, o que nós devemos dar, além de uma contribuição financeira? Dar num sentido mais amplo, dar num sentido de construir uma sociedade melhor. Então, o ideal é chegar à Páscoa e fazer experiências de ressurreição e de vida que alcancem além da vida pessoal, ou além do âmbito da família, possam atingir a sociedade, o Estado, o mundo, e ser geradores de vida, portanto, as consequências da vida pascal, na vida também dos pobres, dos que mais precisam. Então, claro que tem uma ligação muito direta. Também a conversão de vida, ela é uma conversão que é de cabeça, de comportamento, de superação do comodismo, de compromisso com o bem comum, de exercício da cidadania, de modo que a campanha da Fraternidade chama a cada um, a mim também, para abrirmos-nos num sentido mais amplo do que a verdadeira espiritualidade e a grande preparação ao sentido fundamental e derradeiro da Páscoa do Senhor. Ok, o tema esse ano, como a gente já disse, é Fraternidade e Políticas Públicas. Esse aqui é o texto base da campanha da Fraternidade, não sei se pode focar aí. Fraternidade e Políticas Públicas, e tem um lema, que é um texto, sempre um texto bíblico: serás libertado pelo direito e pela justiça. Além do texto base, que é um livrinho que sai todo ano, a campanha da Fraternidade tem vários, digamos assim, instrumentos, né, de apoio. Né? Tem muito material, tem vídeos. Nós mesmos preparamos slides aqui para uma adaptação à realidade local. Tem o hino, tem as músicas litúrgicas. Depois tem uma segmentação também. A campanha da Fraternidade para ser estudada nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, depois tem políticas públicas e universidades, então para a educação superior, depois tem para círculos bíblicos, depois tem para via sacra. É muito material produzido. Tem cartazes, camisetas, botões, adesivos, há uma enormidade de subsídios desenvolvidos, porque a campanha da Fraternidade já tem 55 anos de caminhada. É desde 1964. Então, nós temos uma experiência também de organização no país e que faz com que essa campanha seja inédita, singular e de modelo para outras conferências episcopais no mundo, para outros lugares e outros continentes que só têm a experiência da Quaresma, o que não é pouco, claro, mas, de fato, essa campanha ela veio como que aprofundar, enriquecer a espiritualidade do tempo quaresmal com impactos sociais muito importantes. Perfeito. Professor Volmir, falando em políticas públicas, a gente vê que o texto aqui e também as diversas apresentações que se tem feito sobre a campanha da Fraternidade procura distinguir, porque fala políticas públicas, né? Mas, assim, porque geralmente se faz muita confusão entre política, políticas públicas, política de Estado, política de governo, né? Mas são termos muito distintos, não é isso? Sim, muito distintos. Bom, política vem de politikos, aquilo que a gente estudou lá com os gregos e os romanos. Os gregos, a participação na ágora, na praça pública e na vida da polis, da cidade. Portanto, é um sentido político
da democracia como uma participação direta dos cidadãos. Depois os romanos tiveram o Senado, portanto uma política mais representativa. Essa experiência histórica lá do fundo dos tempos, do berço de nossa civilização, que chega como uma herança cultural para a forma do Estado moderno e na forma que ele se organiza como política. Agora, política pública é um conceito bastante recente, é de poucas décadas. E, portanto, quando fala políticas públicas, não é tanto o tema, por exemplo, de eleições, de voto, do governador, do prefeito, da prefeitura. Política pública é um conjunto de ações, de programas que visam a responder a determinado problema. Se é um problema, por exemplo, de moradia, em determinado bairro, país, estado, não tem muita gente que não tenha lugar para morar. Então, começa a discutir o problema. O que vamos fazer? Vamos deixar só aquelas pessoas ver como é que constrói sua casa? Ou vamos desenvolver uma política habitacional, portanto setorial, sobre o assunto de moradia, de habitação, para essas populações todas? Ou vamos deixar formar favelas aí para todo lugar, em lugares também insalubres, em lugares de reserva ambiental, de modo que uma política pública tem, primeiro, se detecta um problema, em seguida, se toma consciência do diagnóstico dele e se pensam soluções. Terceiro, se toma uma decisão, em forma de lei também, em forma de lei. E em seguida, claro que é uma execução que tem que ser abraçada pela sociedade, mas sobretudo pelo Estado, com recurso público, que pode ser do município, do governo estadual, do governo federal, e depois precisa do monitoramento também, da avaliação para isso, para ver se isso foi bem executado. Eu acho que nós, em nossas vidas, a gente sabe avaliar muito o tanto que o Brasil avançou em razão das políticas públicas. Eu mesmo somos 7 irmãos e meu pai precisou morar na casa do avô, da avó. A casa era grande, era maior. Por quê? Porque não tinha uma moradia. Mas todos achávamos, 50, 60 anos atrás, que moradia era problema dele. Ele fez os filhos e queria que se virassem. Depois o Brasil tomou essa consciência que não, que há situações de famílias, sobretudo em situação vulnerável, de fragilidade, de falta de condições econômicas, que isso também degrada a vida social e também o desenvolvimento harmônico. Então, claro que se desenvolveu a política habitacional. Por isso eu dei o exemplo, mas pode ser das vacinas, pode ser do atendimento no CAIS. Professor Volmir, por que as políticas públicas são importantes e necessárias? Olha, a política pública, ela surgiu porque teve problemas, claro, de desigualdades. O mundo não é igual. As pessoas, umas têm acesso aos bens, outras não, e outras, que significa milhões delas. Às vezes continentes inteiros, sobretudo os mais pobres, os mais vulneráveis, mas pega também por segmentos, por situações etárias, por situações étnicas. Por exemplo, indígenas estavam aqui no país, chegam os brancos, chegam os colonizadores, eles são relegados e depois tomados pelas doenças, tomadas em suas terras, e pronto. É preciso, claro, que uma política pública indigenista, ou, por exemplo, de faixas etárias, a questão do idoso, se chega até um tempo inteiro trabalhado, lá na roça, no interior, na cidade, vai chegando o instante que as forças também para o trabalho se tornam poucas. Então, o que é que vai suprir isso? E daí surge a questão da previdência. E assim vai indo sobre a infância, sobretudo os filhos dos pobres. A educação não era universalizada. Quem podia pagar a escola para o filho, mesmo aqui em Goiás, tá bem, mas muita gente, o filho não tinha escola para estudar. Então, aquele ciclo vicioso de pobreza que não se superava, o acesso à saúde. Uns tinham acesso para chegar a internar no hospital, uma vacina,
uma medicação e outros não. Então foi sendo preciso criar políticas públicas, uma política para a saúde e um sistema único de saúde. Pois é, historicamente, as políticas públicas têm priorizado o quê? As políticas em geral, o que predominou sempre nelas foi o aspecto econômico. Em geral, o Estado se desenvolveu visando, por exemplo, mais no século XX, por exemplo, a política cambial, a política financeira, a industrial, a política comercial, porque é isso que se tratava da grande riqueza. Tinha, né? Eu não me lembro qual o presidente da República, mas tinha alguém que falava assim, primeiro tem que crescer o bolo para depois distribuir. Isso é um equívoco. Isso foi nos anos 70, nos anos não é? 70, Deixar primeiro crescer e depois distribuir. Nunca acontece, na verdade, distribuir. Na verdade, cresce e os marginais vão morrer de fome. Os donos do bolo nunca vão querer repartir. Mas, na verdade, o Estado é para equalizar esse problema. Pela mediação do Estado e com a captação dos impostos, você tem como distribuir mais justiça social. Fazer com que uma parte dos bens, realmente uma parte do bolo, seja repartida para um equilíbrio mais harmônico da sociedade. Não é que isso vai resolver tudo, porque depois, é por isso que a política pública também precisa ser monitorada, avaliada, cobrada, executada permanentemente e aperfeiçoada. Por quê? Eu posso criar um sistema único de saúde, mas como é que está sendo o atendimento? Como é que está sendo o sistema de regulação? Como é que está sendo o atendimento aí no postinho? Que acesso se está tendo a alguns dos remédios que são colocados gratuitamente à população? E aí vai. É preciso ir avaliando para ir aperfeiçoando. Tem muito bem o acesso à escola, mas como é que está sendo a qualidade da escola? Como é que está a estrutura dos prédios? Como é que está chegando o livro didático? Como é que está a merenda escolar? Agora, tudo isso aí não existia no passado. É verdade. Esses assuntos começaram a existir de 40, 50 anos para cá no Brasil. Eu me lembro que no final do regime militar tinha um vice-presidente da República que chamava Aureliano Chaves, parece que ele era mineiro. Sim. E ele queria ser candidato a presidente da República e falava, os dedos das mãos não são todos iguais, mas também não são tão desiguais. Isso fazendo uma crítica de que a desigualdade no Brasil era muito grande. Parece então que as políticas públicas deveriam, às vezes não tem sido, mas deveriam ser uma forma justamente de diminuir essas desigualdades. Né? Basicamente é isso. Por isso que o lema é direito e justiça, porque é para que aqueles que têm menos acesso aos bens materiais e culturais e espirituais, que a política pública permita que tenha mais acesso. Eu falei do idoso, mas pode ser a juventude desenvolvendo possibilidades de qualificação, de estudo, de empregabilidade. As crianças também, políticas públicas de estudo, de comida, de roupa, de material didático, mas também de proteção contra a violência. Aí surgiu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no passado também as crianças praticamente eram sem direito. Na mesa eram as últimas que comiam. Batia-se numa criança de uma forma desproporcional. Aquilo não era educação, aquilo eram maus tratos contra as crianças, violentadas de toda forma. Então foi preciso uma lei, um estatuto, e vários estatutos foram surgindo. Até o Estatuto das Torcidas, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, os sistemas de regulação e de proteção que foram criando uma sociedade pelo menos um pouco mais justa. Eu acho que isso, com o passar das décadas, vai crescendo uma sensibilidade maior e também aquelas, vamos dizer, minorias, aqueles que não têm chance, não têm acesso, não têm direitos, eles vão dizendo, para aí, nós também trabalhamos, nós também somos gente, nós também formamos esse país, nós temos uma carteira de identidade, eu sou brasileiro também, eu quero a minha participação, eu quero ter acesso aos bens. Por falar em participação, a Constituição Federal previu isso, né? A participação do povo, da sociedade, organizada em conselhos e, enfim, participação de vários modos, também por meio de
plebiscito, de projeto de lei popular, de iniciativa popular e outras formas de participação. Como é que você vê hoje a participação da população brasileira na formulação das políticas públicas? Já está previsto na Constituição, mas isso está acontecendo de fato? Bom, esse é um longo caminho, porque a Constituição de 88, ela veio depois do regime militar, evidentemente. Você lembra do Ulisses Guimarães, quando ergueu a Constituição, ele exatamente usou isto. Nós temos nojo da ditadura. Ditadura nunca mais. Então, a Constituição foi criada com um senso forte de participação. Agora, a participação, sobretudo, se realçava a participação nos direitos políticos. Mas também, depois se foi amadurecendo, e a Constituição expressa isso, os direitos sociais e os direitos econômicos. Agora, a Constituição não é algo lá só que ficou lá no papel. E nem a democracia também é algo dado porque é constitucional, com cláusulas pétreas. Uma delas é o senso participativo e o regime democrático. Não, a democracia tem que ser revisitada permanentemente, porque ela também tem altos e baixos, e nós podemos refluir na democracia. E do mesmo jeito nas políticas públicas. Não é que ela vai de um modo inexorável para frente, sem parar e só evoluindo. Basta não se monitorar mais, não avaliar como está sendo, perder o senso reivindicativo, perder o senso de participação, achar que a participação é só pelo WhatsApp e por redes sociais, achar que você protesta só por mídias sociais e que isto é suficiente. Agora, claro que não só a Constituição, mas a partir dela foram criados também canais de participação muito efetivos. Um deles são os conselhos. No país, o executivo, pelo menos, não no município, no estado, no país, tudo tem conselho. Você tem, por exemplo, Secretaria de Cultura, tem Conselho de Cultura. Você tem Secretaria de Educação, tem Conselho de Educação. Você tem Secretaria de Saúde, tem Conselho de Saúde. Então, estes conselhos têm membros representativos da sociedade, que têm que ir aprovando as políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas de meio ambiente, e aí vai. Então, a participação nos conselhos, ela é muito decisiva. Agora, isso exige das pessoas, porque você tem que tirar tempo, você tem que sair de casa, o espaço do emprego tem que deixar aquela hora, você tem que acompanhar, ler os projetos. Isso, claro que tudo é muito exigente. Isso, como a gente dizia da Quaresma, é penitencial. Porque você tem que sair daquilo que é... Sair da zona de conforto para ir participar de uma reunião. Claro, isso é exigente, isso tem que estudar, tem que debater, tem que avaliar, tem que criticar, tem que propor, tem que acompanhar. Isso exige do cidadão. Então, as pessoas tendem a cobrar genericamente, mas depois, na hora de construir, de avaliar e de monitorar, diz, se vira o governo com essas coisas. E acha bom porque ou na televisão está criticando, então isso está resolvido. Mas não é suficiente. Então, vamos dizer, a palavra de ordem é participação no coração da Constituição brasileira, mas também no coração desta campanha da fraternidade, o que vai dizer participação, o senso de bem comum, a capacidade de diálogo e a consciência de cidadania. O cidadão é aquele que participa, fundamentalmente participa. E não participa só como pessoa, ele pode participar também como uma entidade, como instituição, né? Aliás, muitas instituições também colaboram com o governo na elaboração de políticas públicas, né? Estou chamando para o intervalo, mas eu gostaria de ouvir a sua resposta. Né? Sim, sobretudo a participação ela se faz pelo indivíduo ou por uma instituição ou por uma organização. A Arquidiocese de Goiânia mesmo participa de diversos conselhos aqui no município, no estado. A PUC mesmo é outra que participa. Vamos falar disso no finalzinho. Dezenas de conselhos. Então há formas participativas importantes. Agora, importante é sair só do indivíduo para abraçar um projeto.
Porque as pessoas entendem que participação é eu ter a minha voz. Não, é eu, a minha voz somando com a sua e com os demais, eu representar pelo menos um consenso coletivo sobre determinado aspecto da vida social. Professor Volmir, o lema da campanha da Fraternidade 2019 diz o seguinte: serás libertado pelo direito e pela justiça, conforme Isaías 1:27. Esse lema tem que significar da temática geral? Olha, isso é muito importante. Essa parte de por que a igreja, por que nós cristãos entramos num tema como políticas públicas, se ele não é bem compreendido, as pessoas não querem tratar ele no ambiente da comunidade. Ainda ontem, um arcebispo de outro lugar do Brasil me perguntava por telefone se aqui se estava acontecendo uma mobilização Quaresma sem campanha. Quaresma sem campanha. Então, veja que um tipo de atitude assim provavelmente venha de pessoas que compreendem que nós estamos fazendo, vamos dizer, política no sentido partidário. Quando as motivações da igreja e dos cristãos, dos católicos, de fazer uma campanha da fraternidade, elas estão enraizadas não numa ideologia partidária, mas tem bases bíblicas, tem bases na patrologia, tem bases no magistério da igreja. É por isso que pessoas assim se dizem católicos, por exemplo, mas a rigor não querem seguir ninguém, senão a si próprios é uma ideologia. Veja, por exemplo, é o episcopado orientando e aprovando a campanha da fraternidade. É o Papa fazendo a abertura. Ora, se o fulano quer ser católico, não, ele quer seguir a si próprio. Não é? É dever do cristão fazer política. É fazer porque é cidadão. Ele não tem a opção de fazer ou não fazer. Se ele é cristão, ele tem que fazer. Como dizia Orígenes, lá nos primeiros séculos da era cristã, do cristianismo. É um dos santos padres. Os santos padres são São João Crisóstomo, Gregório de Nazianzeno, Orígenes e outros tantos. Tertuliano. Sim, que eram teólogos daqueles primeiros séculos, mais ou menos até o século VI, que eles como que foram modelando o jeito do cristianismo ir se colocando na sociedade. E, de fato, como diz Orígenes, se eu não tiver uma atenção à pátria onde eu sou nela cidadão, como eu posso me voltar à pátria celeste? Eu tenho que corresponder à pátria terrena para me fazer honrado e dignificado para a pátria celeste. Esses eram jeitos de ensinar Santo Agostinho escreve também deles ensinarem o modo de ser cristão. Agora veja que toda a base bíblica também fundamenta uma forma de inserção social. Por exemplo, o Antigo Testamento, aí é citado o profeta Isaías. De fato, o Antigo Testamento traz com muita contundência o direito e a justiça. E de um modo especial são destacados três grandes categorias da época de Isaías, também são destacadas no Pentateuco, que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. Fazer justiça, sobretudo a estes três, era muito decisivo. Por quê? Hoje a viúva tem a pensão, mas antes, com a viuvez, se ficava no abandono completo. Hoje a criança tem o conselho tutelar, mas no passado, na orfandade, ela ficava no desamparo. Hoje, o estrangeiro tem discussões internacionais sobre o tema, embora ainda se jogue na água, nas águas do mar, procurando um pedaço de terra, como refugiados da Síria ou do Haiti, que procuram um lugar para ficar no planeta. Então, não é que essas três categorias também tenham, de tudo, tenha resolvido o problema, mas não existiam políticas públicas para elas. Então, o Antigo Testamento, ele traz como que um direito social, uma necessidade de cuidar dessas categorias mais vulneráveis. Mas o povo hebreu, ele toma consciência de sua dignidade como povo, superando a escravidão. Uma escravidão lá do Egito era um monte de escravos
que queriam um pedaço de terra, queriam sua pátria. Então veja, e esta leitura bíblica do Antigo Testamento, dos profetas, da história do povo hebraico, ela traz em si uma profunda conotação social. E Jesus, olhe Jesus, é Deus se encarnando, é uma criança, é um jovem depois trabalhador, é alguém que depois na vida pública se mistura com as mulheres, com os homens, as próprias com parábolas os pobres, de Jesus Cristo, as parábolas. de trabalhadores. Né? Então, desde que Deus se encarnou, armou tenda na condição humana, se revestiu deste corpo, nós não podemos dizer que ele veio só cuidar do espírito, ele veio cuidar da integralidade do que é a vida, inclusive das condições materiais. Veja a multiplicação dos pães, veja a cura do cego, do surdo, do leproso, dos doentes, dos possessos. Então, quer dizer, a Bíblia traz toda uma fundamentação que não coloca o cristão como alguém à parte, como se cuidasse do mundo espiritual de um lado e o mundo material de outro. Esta é uma distorção, talvez, esse dualismo na história, que nós precisamos superá-lo. Mas não só nós. A igreja está insistindo há décadas, há séculos por esta superação desse dualismo matéria e espírito. Claro que a espiritualidade é um voltar-se para além da história. A vida não se reduz à política, não se reduz à economia. Ela vai além a espiritualidade de nossos corpos e de nosso tempo do aqui e agora. Nós temos o horizonte da eternidade, da ressurreição, mas há um caminho a ser percorrido de crescimento, de purificação, de compromisso, de solidariedade, de superação dos dilemas históricos. Então, toda a base espiritual que nós temos, bíblica, patrística e do magistério da igreja, que está na doutrina social, os papas ininterruptamente durante séculos vêm ensinando de que a caridade é a prática do bem comum. Sim. Professor Volmir, tem no documento aqui, do texto base da campanha da fraternidade, tem aqui na página 26, está escrito assim, isso inspirando-se nos profetas, Amós, capítulo 5, versículo de 21 a 25, capítulo 8, versículo de 4 a 8, Isaías 1, de 11 a 17, Jeremias de 7, capítulo 7, versículo 3 a 7. Inspirando isso, ele disse, se não é respeitado o direito dos pobres, de nada valem as orações, as peregrinações e as assembleias. Essa afirmação, genuinamente bíblica, fundada aí nos profetas, é um tapa na cara e muita gente que se diz cristão hoje. Na verdade, tem um monte de fariseus aí se dizendo cristãos, porque se limita ao exercício de rituais místicos. Bom, os profetas, de fato, sempre interrogaram no seu tempo histórico a qualidade do culto. O culto que presta devoção a Deus, mas fica indiferente aos irmãos, é um culto falso. Mas Jesus Cristo também disse, o próprio documento também diz isso aqui, sede misericordiosos, assim como como o Pai é misericordioso. Por isso, todo voltar-se do culto, da liturgia, da oração, ela evoca um compromisso com os demais. Vejam a oração de Jesus. Ela começa, chamava onipotente, grandioso, onipresente. Jesus chama Pai. Quando quiser chamar de Deus, chama de Pai, Papai, Abba. Mas depois Jesus fala pão. A segunda parte do Pai Nosso, que é realmente a oração que nós temos, a mais autêntica, a mais genuína, a mais cristã das orações, porque esta foi ensinada por Jesus, ela fala do Pai, a primeira parte é um voltar-se para o alto, mas a segunda parte é voltar-se para o pão, para as ofensas, para a reconciliação, para a solidariedade. Então, o próprio Jesus na oração ensina como rezar corretamente. Até o perdão, né? Me perdoa assim como eu perdoo. Sempre há um voltar-se
há como que uma verticalidade do homem a Deus, da mulher a Deus, mas também dos homens entre si. Mas, assim, se a gente não resolve essa dimensão horizontal, também pode ficar aquilo que era um comportamento. Jesus era contundente com isso. Por quê? Porque tinha fariseu e saduceu que eram exatamente desse jeito. Esse é o embate de Jesus. Ele acabou na cruz por causa disso, que era você fazia um culto de devoção a Deus, mas você era indiferente aos irmãos. Professor Volmir, como encorajar os cristãos, especialmente os católicos, a superar essa dualidade entre fé e política, já que muitos consideram a política uma atividade espúria e pecaminosa? Olha, a caminhada se faz em comunidade. A gente, para conseguir ir, vamos dizer, superando as próprias limitações, compreendendo horizontes mais amplos, sobretudo se faz com participação. A vida cristã, o cristianismo, o cristão, ele abraça a sua cruz, a cruz de Cristo, na cruz de cada dia, mas ele não pode se isolar, porque ele tende a se fechar. E esse não é o bom caminho. O bom caminho é do diálogo, da convivência, da formação, do estudo, do aprofundamento, da oração comunitária. Então é preciso saber integrar essas duas coisas. A gente ter o aspecto pessoal, mas também o aspecto comunitário, porque a comunidade também nos educa. E aí, as limitações que a gente tem, eu também fui aprendendo e não sei tudo nisso. Veja, de campanha de fraternidade, a primeira vez que eu acompanhei a campanha, eu tinha 11 anos de idade, em 73. O tema era o egoísmo escraviza, o amor liberta. Porém, nos últimos 30 anos, ininterruptamente, eu vim lendo, estudando, ouvindo palestras, debatendo o tema da campanha da fraternidade. E os últimos 30 textos base, eu os tenho, é quase uma biblioteca sobre os temas mais variados. O que eu também não sabia tudo isso aí. Eu também fui crescendo nisto. Perfeito. Então, a gente também vai superando as próprias limitações, não é só vocês, nós todos. A gente vai devagarinho, e também não é tudo neste ano, um pouco ano passado, um pouco no próximo ano, a gente vai compreendendo e percebendo coisas que ainda não se percebia, seja por minhas limitações de compreensão, por meu histórico familiar, pelo lugar onde eu morei, pelas informações que eu tenho acesso, pela frequência de um grupo ou outro, por aquilo que eu escuto aqui e acolá. Então, de modo que a superação deste dualismo, vamos dizer, ele se faz com caminhada, com tempo, com paciência, com oração, com estudo, com vivência comunitária. É que tem muito cristão que acha que faz caridade porque ele pega parte do salário dele ou da instituição que tem, da empresa, sei lá, e colabora com a creche, colabora com alguma atividade assistencial. Não é? E ele acha que ele já está cumprindo aquela função caritativa, digamos assim, da fé, amorosa da fé. Mas isso é apenas um aspecto, né? Porque, na verdade, ele pode também colaborar exigindo ou colaborando com o Estado em formulação de política, porque o Estado tem muito mais força do que qualquer empresa ou qualquer indivíduo em particular. Então, ele deve incluir na sua obrigação de fé, na sua obrigação religiosa, também esse esforço, né, de colaborar com a formulação e implementação de políticas públicas. Por isso, fazer uma coisa e a outra, não é? É claro que aquilo que a gente pode, está no meu alcance um prato de comida, ajudar 1 litro de leite, uma roupa, não ser cumulativo demais, não desperdiçar água. Todas as ações de caridade, mas também rezar para alguém, uma oração, uma palavra de conforto, ouvir uma pessoa, visitar o pai idoso. São muitas ações de obras de caridade, que vão desde das microações pequenas, importantes, porque elas humanizam. Em geral, uma pessoa
que ajuda uma criança, visita o pai, cuida da família, em geral ela tem mais abertura. Pois é, mas o indivíduo fazer Sim. isso, ajudar uma creche, ajudar, e ao mesmo tempo ficar conivente com políticas públicas que tiram dinheiro do povo é uma contradição. Aí né? não pode. Pois é, aí tem que se abrindo para soluções mais amplas. Porque aquela criança que posso ajudar, mas ela é uma, mas se eu posso desenvolver uma política pública de proteção da infância e da adolescência, claro que eu vou atingir milhões delas. Então isso é muito mais importante. Ao mesmo tempo, aquele prato de comida imediato, mas a merenda escolar para 30 milhões de pessoas que têm um prato de comida hoje nas escolas públicas do país, isso faz toda a diferença. E faz diferença, inclusive, para a minha família, porque ela eu posso dar o prato de comida. Mas se outros milhões de crianças não têm o prato de comida, não têm o que comer, pois isso, claro, que tem consequências também sobre minha própria família. Porque eles vão se desenvolver, eles vão se crescerem, como é que vão ser as condições? Que tipo de sociedade vai estar situada a minha família? Então é uma questão de não se fechar no familiarismo também. Só a minha família está resolvido. Discutir políticas públicas é discutir protagonismo juvenil, a juventude, o seu presente e o seu futuro. É discutir como vai a minha família e as demais famílias do mundo. Então, eu estou protegendo a minha família, também se eu rezo por ela, mas também se eu colaboro para que as outras famílias possam crescer com pujança, com condições dignas e com desenvolvimento harmonioso. Perfeito. A igreja, no Brasil e no mundo, já tem tradição de implementar políticas públicas, né? Atividades, iniciativas a igreja já vem implementando ao longo aí dos séculos e dos anos, aqui no Brasil e fora, que colabora, digamos assim, com o serviço ao povo, aos menos favorecidos? São muitas. Uma agora recente, a igreja está incentivando muito a criar os observatórios, chama Observatório Social. Então, por exemplo, no município, algumas pessoas se reúnem, às vezes alguém tem mais de contabilidade, de economia, mas também com interesse pelo bairro, pela cidade, pelo estado, e começa a olhar como é que o município, a prefeitura, vai aplicando os recursos, como faz a licitação, como é que está a execução das obras, em que etapa está interrompendo, está perdendo o cimento naquele lugar, está deixando o aterro desmoronar na época das chuvas. Então, o Observatório Social vai acompanhando aquilo que vai sendo feito e está provocando um grau de desempenho e de eficiência enorme. É aquilo que como se fosse a gente observar uma reforma em casa. Você vai acompanhando como é que o pedreiro vai usando a massa, se não está desperdiçando, qual é o custo mais barato de comprar a cerâmica, o azulejo, a torneira, e aí vai. Então isso também pode ser feito com um grupo de cidadãos que se chama observatório, aqueles que vão acompanhando a aplicação dos recursos públicos. Quanto menos se desperdiçar, quanto melhor se aplicar o recurso público, mais vai ser possível proteger e fazer mais coisa para o bem comum. Um outro aspecto importante também é a participação nos conselhos. Claro que isso é importante. Isso também a PUC Goiás tem uma participação muito grande. A PUC tem a participação nos 40, 50 conselhos do governo estadual, municipal e federal. Conselho de Cultura, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Econômico, são dezenas de conselhos em que temos participação. A Arquidiocese de Goiânia também, Conselho Penitencial, Conselho da Criança, Conselho de Educação. Então, de modo que essa participação nos conselhos é muito importante. 2 anos atrás, o Papa criou também o Dia Mundial do Pobre. Dia Mundial do Pobre. Isso Papa também Francisco. É muito importante, porque depois cada diocese, cada lugar vai desenvolvendo uma ação. Pode soar um pouco estranho o Dia Mundial do Pobre.
Dia do Pobre. Mas eu não sei, parece que foi o profeta Isaías que falou, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu acho que o documento faz referência a esse texto. Então, assim, o Papa está certo, ele tá exercendo a verdadeira religião. Sim, e sobretudo porque é um dia em que ele pede para a humanidade aprofundar mais o tema. Porque as coisas vão passando chapadas. A gente vai esquecendo. É tanta coisa por fazer na vida. É trabalho, é correria, é cuidar dos filhos. E aí há legiões imensas. Professor Volmir, a gente está terminando aqui, não podia encerrar aqui sem fazer uma pergunta. Como será a participação da PUC Goiás na campanha da fraternidade deste ano? A PUC sempre nós viemos implementando gradualmente. A cada ano nós formamos uma comissão própria para acompanhar a campanha da fraternidade e para trazer também o tema para dentro da instituição. Então, primeira coisa é essa, constituímos uma comissão. A comissão tem uma finalidade de animação, de elencar um conjunto programático de atividades para serem desenvolvidas, para envolver estudantes, professores, funcionários, para fazer parcerias com o Ministério Público, com secretarias, com os municípios, com o governo do Estado, para envolver-se e potencializar projetos sociais. E aí vai. Isso depois tem desdobramentos. Por exemplo, agora nós estamos assinando um convênio com o Ministério Público, com a UVEGO, União de Vereadores de Goiás, para o combate e superação das drogas. Portanto, isso é envolvimento, sim. Não é só que a gente quer educar para superar o risco das drogas, em casa, na família, com os filhos, com o jovem, com o adolescente, mas é desenvolver uma política para todos os municípios do estado de Goiás para ter um enfrentamento mais efetivo, onde entra a universidade, mas entra também o Ministério Público, onde entram as câmeras de vereadores e onde se procura dar uma solução para todo o estado de Goiás. Esta é uma forma de participação e um exemplo concreto de campanha da fraternidade em que tem ações solidárias e efetivas para a vida e para a experiência pascal aqui na sociedade de Goiás. Professor Volmir, acho que foi muito bom, excelente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito. Fico muito honrado, sempre muito honrado por sua presença aqui no Papo Dinâmico. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, parabéns pelo programa e uma boa quaresma e uma boa campanha da fraternidade também a você. Boa noite para você que nos acompanhou, um grande abraço.